Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje o noticiário internacional não fala em outra coisa sobre os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital de Israel. Nós estamos vivendo realmente um tempo altamente profético, um tempo altamente bíblico, porque a confusão que vai ser gerada logo após esse anúncio, que está sendo esperado para hoje às 16 horas, horário de Brasília, vai causar um rebuliço não só no Oriente Médio, como também no mundo inteiro. Antes de eu ler aqui essa matéria que está no UOL, dessa vez eu vou ler a matéria, eu quero ler aqui para você o cumprimento profético que está em Zacarias, capítulo 12, a partir do verso 1, diz: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Outras traduções dizem um cálice de tontear as nações. E também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Então veja a implicação que tem esse reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, que é bíblico. O mundo inteiro vai se levantar contra Israel. Agora vamos partir para um plano espiritual. Entenda por que as nações se levantam contra Israel. Satanás, qual a meta dele? Destruir Israel. Por quê? Porque destruindo Israel, Jesus não pode voltar para o Monte Sião, de onde ele vai governar durante o milênio. Se Israel for destruído, não tem essa profecia. Então entenda que toda esta guerra começa no plano espiritual de Satanás tentar destruir Israel, para que Jesus não volte. Por isso todas as nações, a grande maioria, é contra Israel, inclusive o nosso país, Brasil, que tem votado absurdamente contra Israel. E este momento é tão profético que os jornais cristãos internacionais já falam abertamente, depois daquela reunião da Rússia, Irã e Turquia, ali em prol da Síria, já falam no cumprimento de Ezequiel 38, que fala exatamente daqueles países que vão se voltar contra Israel, que aliás é Deus que vai arrastá-los pelas queixadas contra Israel. Tudo cumprimento profético. Então está na hora do povo que se diz povo de Deus acordar, buscar em santidade, estar orando, estar buscando ao Senhor. Não dá mais tempo para brincar, não dá mais tempo para estar discutindo asneiras ou teologias. O tempo é de buscar o Senhor, porque uma trombeta vai tocar a qualquer momento. Não sabemos quando, mas que vai tocar, vai tocar. E só os que estiverem caminhando em santidade ao Senhor é que vão escutar esse toque. Então vigie como está a sua vida, porque o tempo não é mais de brincar. O Senhor já tem falado por meio dos seus profetas aqui na terra que o tempo acabou. É questão de, dias, meses, a gente subir. Deixe-me agora ler a matéria que saiu, um dos jornais que está aqui no UOL, que começa assim: autoridades do governo americano, citadas por diversas agências de notícias, confirmaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhecerá Jerusalém como a capital de Israel nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, ignorando os alertas de vários líderes internacionais de que tal atitude poderá pôr em risco a paz no Oriente Médio. Trump
deverá anunciar em discurso na Casa Branca a transferência da embaixada dos Estados Unidos, que está em Tel Aviv, Israel, onde ficam as embaixadas de todos os outros países, para a cidade marcada por uma frágil coexistência entre palestinos e israelenses, ou seja, Jerusalém. Estima-se que pelo grande número de funcionários da embaixada, cerca de 1.000, e das dificuldades de se encontrar um lugar para a construção de uma nova sede, levando-se em conta as preocupações com segurança e logística, o processo de transferência deverá levar ainda uns 3 a 4 anos. Mas só o fato dele falar com a sua boca, o Trump, que vai transferir, aí já vai ser um furor grande, porque ele está assumindo que Jerusalém é a capital de Israel. Israel considera a cidade sagrada a sua capital eterna e indivisível, enquanto os palestinos defendem que a parte leste de Jerusalém deve ser a capital de seu almejado Estado, sendo este um dos maiores desentendimentos entre os dois lados. E essa parte leste, que é a oriental, é onde estão os antigos personagens bíblicos. Isso jamais a liderança israelense aceitaria esta mudança. As Nações Unidas estabelecem que o status de Jerusalém deve ser definido em negociações entre israelenses e palestinos, razão pela qual os países com representação diplomática em Israel têm suas embaixadas em Tel Aviv e imediações. Apesar de uma lei americana de 1995 que estabelece a transferência da embaixada americana para Jerusalém, a medida jamais foi aplicada. Os presidentes Bill Clinton, George Bush e Barack Obama adiaram sua implementação a cada 6 meses, alegando interesses nacionais. Devido ao tempo necessário para realizar a transferência, é possível que Trump assine a mesma ordem para prorrogar a aplicação dessa lei. Por outro lado, a comunidade internacional expressou nos últimos dias intensa preocupação com a medida. Líderes da União Europeia, da Liga Árabe e de diversos países temem danos ainda maiores à estabilidade na região. Muitos acreditam que a medida poderá minar por completo o papel dos Estados Unidos como mediador da paz no Oriente Médio, além de insuflar as atuais crises em países como a Síria, Iraque, Iêmen e Catar. O grupo islâmico Hamas ameaçou desde já iniciar uma nova intifada, a rebelião popular, o levante contra Israel. O rei Salman da Arábia Saudita, país aliado de Washington, diz que a transferência poderá insuflar sentimentos anti-americanos em muçulmanos em todo o mundo. Já o presidente da Turquia, o Erdogan, afirmou em discurso televisionado que Jerusalém é uma linha vermelha para os muçulmanos, ecoando declarações de outros líderes árabes. Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou que a intenção de Washington é um sinal de sua incompetência e fracasso sobre a Palestina. As mãos americanas estão amarradas, eles não conseguem avançar em seus objetivos, disse o Ayatollah, acusando os Estados Unidos de serem capazes de iniciar uma guerra para defender Israel. Já o Mahmoud Abbas, que é o líder da Autoridade Nacional Palestina, advertiu em conversa telefônica com o presidente americano sobre as consequências perigosas da tal decisão para os esforços de paz no Oriente Médio, bem como para a segurança e estabilidade da região. Então vamos aguardar esse pronunciamento logo mais à tarde, 16 horas, horário de Brasília, e ver se o Trump concretizar essa transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O caos será instalado em todo o Oriente Médio, em todo o planeta, e uma prova do que está lá em Zacarias. Jerusalém tornar-se-á um cálice de tontear as nações. Entraremos então na reta final dos acontecimentos proféticos e o arrebatamento estará a um palmo do nosso nariz, digamos assim. Por isso estamos sempre alertando, esteja com a sua vida firmada na rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Esteja andando em santidade. Luta está todo mundo passando, mas a hora é de estarmos firmes, porque de um momento para o outro
haverá o toque de uma trombeta, e somente aqueles que estão andando em santidade ouvirão este toque e se encontrarão com Jesus nos ares. Todos nós ansiamos por esse dia, a noiva anseia por esse dia, a noiva anseia por esse casamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Fique atento, fique alerta a esses acontecimentos dessas últimas horas, porque os tempos proféticos estão cada vez mais fortes. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique firme no Senhor Jesus e fique ligado no programa Jesus está voltando.